O Estatuto do Desarmamento foi sancionado no Brasil em dezembro de 2003 e restringe a venda e o porte de armas no país. Antes disso, era possível comprar revólveres em lojas de artigos esportivos e também registrar armas de fogo até no comércio no Brasil. No entanto, dezenas de projetos de lei estão em andamento e propõem rever o Estatuto e facilitar o acesso a armas de fogo. Para falar mais sobre o desarmamento no Brasil e sobre esses projetos, nós vamos conversar agora com Dalva Souza, que é membro do Núcleo de Estudos sobre Criminalidade e Violência da Universidade Federal de Goiás. Olá, professora, obrigada pela presença. Obrigada, como vai? Também contamos com a presença do Juliano Mioto, que é presidente da Comissão Especial de Estudo pelo Porte de Arma da UAB Goiás. Olá, obrigada pela presença. Olá, obrigado pelo convite. Queria que inicialmente a gente falasse sobre o Estatuto do Desarmamento, com 15 anos. O que ele determina em relação ao registro e à posse de arma? Quem pode ter uma arma hoje no Brasil? Professora Dalva. Hoje, o Estatuto ele criou restrições, então ele permite que possa ter armas pessoas maiores de 25 anos, que não têm antecedentes criminais, e pessoas que comprovem a necessidade de ter a arma. Então, essas são, e também que passa por uma avaliação psicológica. Esses são os requisitos para que se possa adquirir uma arma. Isso restringiu muito o número de armas em circulação no país? Hoje o que a gente tem muito no Brasil são armas ilegais, Então, assim, em termos de armas legais, obviamente o Estatuto do Desarmamento ele criou muitas restrições, além dessas que a professora Dalva citou. A pessoa tem que ter residência fixa, tem que comprovar uma profissão lícita, então, enfim. E há um crivo subjetivo do delegado da Polícia Federal para conceder ou não a posse. Lembrando que tem uma diferença entre posse e porte de arma. Então, você ter posses não quer dizer que você vai poder andar na rua armado. Às vezes a posse é só para você ter a arma em casa, enfim, para autodefesa. O porte é diferente, é você poder andar na rua, que tem mais restrições ainda. Um dos objetivos do Estatuto era diminuir o número de armas em circulação e assim reduzir a violência, que naquele momento era crescente, principalmente de homicídios. Essa intenção, ela se concretizou nesses últimos 15 anos? A gente pode dizer que a redução, na verdade, a restrição de armas na população conseguiu reduzir o número de violência, professora? Há vários estudos que comprovam o sucesso do Estatuto do Desarmamento nesse sentido, A gente tem estudos, por exemplo, feitos pelo Daniel Cerqueira, do IPEA, que mostram uma queda enorme de homicídios no Brasil a partir do Estatuto do Desarmamento. Os homicídios vinham numa escalada enorme de 21,4%, 9 anos antes do Estatuto, e nos 9 anos posteriores, essa queda esse crescimento foi de 0,3%. Então houve, com o referendo, que permitiu as pessoas adquirirem as armas, aumentou também o número de armas à disposição da população civil. E o próprio estudo do Cerqueira mostra que para cada 1% de armas nas mãos da população, há um acréscimo de 2% dos homicídios. É lógico que a gente tem que considerar que os homicídios eles são um evento multifacetado, multicausal, mas as armas elas atuam como, propagadores, estimuladores desse tipo de crime, até mesmo pela letalidade que a arma de fogo proporciona. Qual que é a sua consideração? Então, na verdade, o Estatuto do Desarmamento ele teve um pequeno declínio logo no começo, quando foi aprovado. Houve, obviamente, uma mobilização nacional das pessoas entregando suas armas e tudo, mas os anos que se seguiram até hoje, a violência só aumentou. Hoje nós estamos com mais de 62 mil mortes violentas no Brasil, grande parte disso por armas de fogo, e o índice de homicídios aumentou consideravelmente em relação a antes de 2003. Eu já debati, inclusive, com o próprio Daniel Cerqueira, e eu já vi que ele faz um recorte só até o ano em que, acho que 2010, que houve um pouquinho de declínio. Depois, 2009 que houve um declínio, mas ele não mostra nos gráficos dele a realidade depois disso, que de 2009 até agora
só aumentou e, inclusive, a violência contra mulheres, contra negros, contra todas essas figuras aí que geralmente tem nos estudos do Atlas da Violência. Então, realmente, não há nenhuma evidência real, né? Você tem estudos, mas a realidade mostra que o Estatuto do Desarmamento não deu certo, não cumpriu o que ele se propôs. Interessante é que nos estados em que há uma maior presença de armas de fogo, são os estados em que tem aumentado o número de homicídios, né? E a gente pode pensar também o seguinte: se considerar Norte e Nordeste, onde houve um crescimento enorme, né, de homicídios nos últimos anos, esses homicídios têm acontecido muito mais a partir de armas de fogo, né? Então, assim, é um tema controverso, mas há estudos internacionais que indicam que armas nas mãos da população civil estimulam, né, os homicídios. Então, se a gente puder restringir isso, né, quanto melhor. A gente vai para um rápido intervalo agora, daqui a pouco a gente retoma o tema a respeito do desarmamento e também das propostas de alteração do Estatuto em vigor desde 2003. Continue acompanhando Conexões pelo 15.1 do Sinal Aberto, pelo 21 da NET Goiânia ou pelo 15 da Gigabyte HD TV. Outra maneira de assistir ao programa é pelo Facebook ou pelo YouTube. Hoje nós estamos discutindo o desarmamento no Brasil e as propostas de alteração do Estatuto. Estamos conversando com a Dalva Souza, que é membro do Núcleo de Estudos sobre Criminalidade e Violência da UFG, e também com o Juliano Mioto, que é presidente da Comissão Especial de Estudo pelo Porte de Arma da UAB Goiás. Em relação às propostas de alteração do Estatuto, como vocês avaliam essas propostas? Se desse para apontar também que tipo de alterações haveriam nesse Estatuto e de que forma que isso impactaria nessa política que está sendo desenvolvida há 15 anos? Vou começar com você, Juliano. Bom, como eu pontuei no bloco anterior, o Estatuto de Desarmamento não cumpriu, obviamente, na prática, com o objetivo teórico que ele tinha, que era desarmar a população de fato e criar um estado de paz social. O que se espera agora é que realmente se retire o caráter subjetivo e não os termos objetivos da lei, ou seja, você vai continuar tendo que ter antecedentes criminais, ou seja, vai ter que estar tudo certinho, você vai ter que continuar fazendo o teste psicológico. O que vai tirar é essa política de governo de negar porte de arma para as pessoas de uma forma mais geral. Então, vai facilitar com certeza o acesso à posse, não necessariamente ao porte. Enfim, a gente espera que isso possa acontecer o mais breve possível. Com essas propostas, qualquer cidadão, tendo esses bons antecedentes criminais, poderia ter porte de arma, seria isso? Isso, exato. Qualquer cidadão que comprove os requisitos da lei, que era a lei que valia antes do Estatuto. Apenas lembrando que na Alemanha, na França, alguns outros países da Europa têm estatutos parecidos com o nosso, só que não com tantas restrições. O Brasil, ele pegou alguns modelos de leis de países europeus, mas ampliou as dificuldades ao acesso. Isso com certeza vai melhorar bastante para que as pessoas possam ter o acesso. Professora Dalva, qual que é a sua avaliação dessas propostas em relação à flexibilização desse porte e de posse de arma? Bom, como a minha avaliação do Estatuto é uma avaliação positiva, eu rejeito essas propostas de flexibilização. A gente sabe que há hoje no Congresso Nacional um grande número de propostas, né? Eu acho que a que pode ter um sucesso mais imediato é essa, né, que foi mencionada. Porém, eu creio que isso vai causar problemas para o país. Veja só, a gente tem um índice de criminalidade altíssimo, um índice de homicídios altíssimo, mas o Brasil ele tem uma cultura de violência também, né? Então você tem uma enormidade de homicídios que são cometidos nas relações interpessoais, né?
E não são só homicídios, há também a questão dos suicídios, né? Quanto mais armas em casa, mais suicídios ocorrem, né? Há também estudos, não só no Brasil, mas também estudos norte-americanos que comprovam isso, né? Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento em que a flexibilização do Estatuto vai ser inevitável, né? Eu discordo dessa flexibilização. A gente está vendo, por exemplo, a questão de se permitir o armamento, né, nas propriedades rurais, num momento em que se está criminalizando movimentos sociais, né? Então isso seria muito menos para defesa pessoal e muito mais para enfrentamentos outros, né, que podem ocorrer. Então, eu acho que é um momento muito sensível, né, para a gente pensar com mais cuidado essa flexibilização. Certo. Em relação a essa questão de poder portar uma arma, qual seria a utilidade de ter porte ou posse de arma, na sua opinião, Juliano? Você acredita que isso seria uma forma de aumentar a segurança do cidadão comum frente a essa violência, essa escalada da violência, como os números mesmo apontam? Sim, ela citou o exemplo das propriedades rurais. A pessoa está numa propriedade rural a quilômetros de distância de um posto de polícia ou de algum possível socorro. E ele tem essa propriedade invadida por bandidos que sabem que vai encontrar a maior parte das propriedades desarmadas, e o bandido fortemente armado, ele adentra essa propriedade e ele vai fazer o quê? Vai chamar a polícia, aí ele vai morrer enquanto a polícia não chega. Então, você está numa situação dessa, é muito mais do que justificável dentro de uma propriedade rural você ter o posse da arma, até porque é uma questão de defesa, é um direito e uma garantia fundamental do ser humano de autodefesa. Você defender a sua vida, a sua propriedade, a sua família, isso é um direito fundamental. Em nenhuma sociedade que se diga digna ela pode tirar isso das pessoas, a não ser que ela ofereça de fato. Vamos dizer que você vivesse num país que de fato oferecesse segurança pública de qualidade, que de fato atendesse as pessoas no tempo. Outra situação que a gente poderia pensar aí, uma mulher que mora sozinha ou que tenha lá, enfim, a casa dela invadida por pessoas que estão querendo fazer mal para ela. Ela não vai adiantar nada ela jogar uma cópia do Estatuto de Desarmamento na frente do ladrão e dizer assim, olha aí, ó, você não poderia estar armado. Não, ela tem que se defender, ou ela vai chamar a polícia não vai chegar a tempo. Então, a questão da posse de arma eu acho muito positivo para você defender a sua propriedade, defender a sua vida e defender a sua família. A questão do porte eu acho que precisa realmente ser vista com mais cuidado, até por conta do que a professora citou aqui, do clima de violência que existe hoje no Brasil e enfim, né? Eu acho que... Professora Dalva, existe alguma pesquisa que aponta que a posse de arma, o maior número de armas pode gerar mais segurança? Qual que é a opinião da senhora? A senhora já destacou a questão dos conflitos rurais, mas também há violência nas cidades. De alguma forma, portar uma arma pode ser benéfico para gerar segurança? O problema é saber se a gente sabe se defender, não é? Tendo uma arma nas mãos. Os próprios agentes de segurança pública desestimulam isso, né? Desestimulam isso porque nós não temos treinamento para isso, nós não temos a reação imediata, né, diante de uma invasão. O Juliano citou o exemplo de uma mulher que está sozinha em casa, né? Ela, chegando pessoas para fazer mal a essa mulher, ela vai ter, não é, a capacidade de reagir com uma arma, ela corre muito mais o risco de ser morta, não é, se ela tiver uma arma e tentar uma reação. Isso a gente vê acontecer muito no trânsito, a gente vê acontecer muito em assaltos, né, na rua. Então, é mais uma coisa a ser ponderada, não é? Há pesquisas, sim, que indicam que a nossa incapacidade de reação enquanto civis é muito maior do que a nossa capacidade de sucesso nesse tipo de enfrentamento. E depois a gente tem que considerar o seguinte, nós não estamos mais na velha sociedade rural do passado, né, em que cada um tinha que se defender. Nós temos um Estado constituído que, bem ou mal, ele tem o monopólio da violência, né,
da violência legítima, e nós estamos vivendo uma situação que agora está se colocando como se fosse cada um por si, né? Então isso também é muito perigoso. Certo. Nosso tempo está estouradinho, então a gente vai para o intervalo, daqui a pouco voltamos para terminar esse debate a respeito de desarmamento no país. Você pode mandar a sua sugestão de tema para ser discutido aqui. Você faz isso no jornalismo@tvufg.org.br ou então no WhatsApp, no 99181 1406. Esse é o último bloco do programa de hoje, que discute o desarmamento no Brasil. Nós estamos conversando com a Dalva Souza, que é membro do NECRIVE da UFG, e também com o Juliano Mioto, que é presidente da Comissão Especial de Estudo pelo Porte de Arma da UAB Goiás. Juliano, fiz essa pergunta para a Dalva, gostaria de passar ela para você. Ter uma arma significa ter poder de se defender? E vai haver algum tipo, caso haja essa flexibilização do Estatuto do Desarmamento, existe alguma proposta também para que haja treinamento ou que haja algum tipo de algo para que as pessoas aprendam a manusear, utilizar uma arma? Bom, isso já existe, já existem clubes de tiro, já existem as pessoas hoje que têm posse de arma hoje, principalmente tem muitos clubes que você faz o treinamento, você treina, inclusive treinamento defensivo. Eu acho que tanto uma mulher quanto um homem, ela pode ser muito bem treinada para se defender e para defender a sua casa, a sua honra, a sua família. Você ter o direito de posse de arma, o direito de autodefesa, não é ofensivo à existência do Estado. Pelo contrário, os estados mais autoritários do mundo começaram as suas marchas de autoritarismo desarmando as populações, como foi na Alemanha nazista. Você teve, antes do nazismo, houve campanhas de desarmamento da população, porque uma população desarmada ela se torna indefesa na mão de um Estado que se pretenda ser totalitário. A mesma coisa você não ter o direito de se defender diante de uma sociedade que está... ninguém respeita, os bandidos não respeitam o Estatuto do Desarmamento. Nós temos um nível altíssimo de armas ilegais. 90% dos crimes ocorridos são com armas ilegais. Então, a gente tem que rever isso sim, com certeza. Professora, nos países que têm grande número de armas, como os Estados Unidos, por exemplo, existem casos conhecidos de massacres de crianças que entram em escolas ou adolescentes, ou mesmo de acidentes em casa. Isso poderia se repetir no Brasil? E uma outra questão. Hoje a gente tem alto índice de violência contra mulheres, contra minorias, contra a população LGBT. Uma sociedade armada poderia ampliar ainda mais essa violência? Sim. O caso dos Estados Unidos é um caso muito impressionante, né? Até mesmo porque esses massacres que ocorrem, eles são veiculados, né, internacionalmente, mas há uma violência nos Estados Unidos que é bastante semelhante ao do Brasil, que não é tanto a violência da criminalidade, é essa violência nas relações interpessoais. E as armas à disposição da população amplificam essa violência, né? A segunda parte da sua pergunta é do feminicídio. Sim. Se você tem arma nas mãos e se uma arma de fogo ela é mais letal do que um outro tipo de arma, isso pode certamente, né, ampliar a quantidade de homicídios. Agora, só corrigindo, a questão de regimes autoritários que desarmam a população, no caso da Alemanha, da República de Weimar, ocorreu justamente o contrário, né? Houve a formação de milícias paramilitares armadas que faziam, né, incursões contra comunistas, negros, né, membros do Partido Social Democrata. Rosa Luxemburgo foi morta assim, né? E isso com o beneplácito, né, do Estado que estava se estruturando. Então, a gente tem que pensar um pouco nisso também, né? Bom, Juliano, você falou da questão das armas ilegais no país. Não poderia se ampliar o combate a esse tipo de crime, ao invés de liberar o armamento para a maior parte da população? Bom, primeiro que as nossas fronteiras são praticamente uma peneira, né?
Nós não temos, a Polícia Federal não consegue controlar a nossa fronteira de forma adequada. A entrada de armas ilegais no Brasil é uma realidade que, enfim, não tem estatuto de desarmamento. Você pode escrever o que você quiser no papel, pode fazer o estudo que você quiser, enfim, o Brasil está muito bem armado, não do lado da população que respeita as leis, que faz as coisas, que paga os impostos em dia, que está fazendo as coisas da maneira correta. Está na mão das pessoas que não respeitam nenhum tipo dessas ideias. O que acontece? Os Estados Unidos, que você usou como exemplo, os Estados Unidos hoje têm 90 armas por cada 100 habitantes. 90 armas por cada 100 habitantes, ou seja, quase todos os habitantes dos Estados Unidos têm armas hoje. O índice de mortes por 100 mil habitantes nos Estados Unidos é de 5,5%. Ou seja, você tem 5,5% de mortes por 100 mil habitantes de uma população que é 90% dela armada. Ainda que seja violenta, como o Brasil, enfim, como a professora colocou. O Brasil, você tem, por outro lado, uma média de 8,8 armas por habitante e um índice de mortes de 32% por 100 mil habitantes. Ou seja, alguma coisa está errada. O Brasil, se você quiser comparar com os Estados Unidos, está errada essa comparação. Os massacres que acontecem nos Estados Unidos são todos eles em áreas livres de armas, são free zone guns, ou seja, são áreas onde é proibido você ter arma, ou seja, quem entra armado para cometer massacre em faculdade ou escola lá, entra ilegalmente, não respeitando a lei justamente. Então, não faz sentido a gente fazer essa comparação. Professor, em relação a esse combate ao armamento ilegal, você acha que poderia ser viável? Eu acho muito difícil controlar as fronteiras do Brasil mesmo, né? Mas, de qualquer forma, a gente nunca teve um esforço genuíno com relação a isso, né? E outra coisa também que a gente tem que considerar é que essas armas ilegais, muitas vezes, elas vêm da legalidade, né? São armas que são capturadas nas mãos das pessoas que as compraram legalmente, né? Então, isso também aumenta o arsenal. Isso pode parecer muito pouco se a gente considera que você tem uma enorme quantidade de fuzis circulando, né, em cidades como Rio de Janeiro, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que tem que haver um genuíno esforço por parte do governo para o controle das fronteiras também. Né? Certo. Nosso tempo está chegando ao fim. Queria agradecer, professora Dalva, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Obrigada também, Juliano, pela presença. Eu agradeço, obrigado pelo debate. Espero que a gente possa continuar em outras vezes. Ok. E o Conexões de hoje termina aqui. Continue acompanhando a TV UFG. Pode ser tanto pelos nossos canais quanto pelo site que você vê aí na tela. Além disso, também tem Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Até o próximo debate.